Boa noite a todos, dia 4/12/2025, às 19 horas e 23 minutos, certo? Como combinado, eu vou trazer para vocês aqui do 7º ano de arte a revisão da verificação de aprendizagem. A gente vai começar a trazer, certo? Tanto as perguntas como as respostas. Eu preparei isso para vocês para facilitar a absorção e a aprendizagem. A prova de verificação de aprendizagem, que acontece a partir do dia 8, certo? Vai ser de 10 questões fechada, baseando-se nesse material que eu estou trazendo aqui para todos vocês, certo? Baseando-se nesse material que eu estou trazendo para todos vocês, tá bom? Então eu peço que posteriormente vocês assistam, compartilhem entre os colegas para fazer uma boa prova, ok? Lembrando a todos vocês que a nota de vocês também vai ser junto com o curta. Metade da nota de vocês vai ser o curta que vocês fizeram, né, que foi assistido por várias pessoas, junto com essa verificação de aprendizagem e o exercício de fixação que vocês já fizeram, tá bom? Então vamos lá. 7º ano Artes, revisão da verificação da aprendizagem. Primeira questão: explique por que a inovação é importante no desenvolvimento da arte. A resposta é: a inovação é importante porque permite que a arte evolua, que explore novas linguagens, novas facetas, questione até os padrões antigos e acompanhe as mudanças culturais e sociais. Segunda questão: de que forma o uso de materiais vamos lá aqui, não convencionais pode transformar o significado de uma obra de arte? Resposta: materiais como sucata, como lixo ou objetos comuns, eles trazem novos sentidos, relacionando a arte ao cotidiano, ao meio ambiente, à crítica social e à criatividade além do tradicional. Então, a arte, ela pode trazer, a sucata, o lixo, ela pode trazer também outros sentidos, porque se assemelha à arte urbana, à arte das ruas, certo? Que traz novos ambientes, né? Criatividades que fogem do âmbito tradicional. Então a inovação é muito grande dentro dessa perspectiva. Vocês entendem isso? Terceira questão: por que a experimentação é considerada uma característica da arte contemporânea? A resposta é bem óbvia. Porque a arte contemporânea busca testar novas técnicas, ferramentas, conceitos e formas de expressão, rompendo com regras, né? Então, a arte contemporânea está em diversos quadros que você observa, né? E os quadros têm vários significados, vários sentidos. Normalmente as obras artísticas, elas principalmente as obras de arte futurista, elas quebram as formas e as expressões tradicionais, certo? Porque ela é baseada em cima da inovação, ok? Quarta questão: explique como a tecnologia digital ampliou as possibilidades da criação artística. A tecnologia trouxe novas ferramentas como editores digitais, né?
fotografias, animação, realidade virtual, a arte interativa, permitindo novas formas de criar e de o público participar. Vocês observam muito em vídeos clipes que são feitos, né, aqueles videoclipes que são feitos em 3D, 2D, que faz aquelas animações. Então a tecnologia trouxe isso. O design gráfico traz muito isso. A fotografia traz muito isso, né? Hoje a gente tem a gente pode colocar diversos cenários, a gente pode colocar diversos ambientes, a gente pode modificar uma imagem. Então a tecnologia digital, ela amplia essas possibilidades de criação, vocês entendem? Quinta questão: dê um exemplo de obra ou movimento artístico que represente inovação e explique por quê. Resposta: instalações interativas. Eles inovam porque unem o som, eles usam a luz, o movimento e a participação do público, criando experiências novas. Certo? Instalações interativas é quando você une o som, a imagem e o movimento. E aonde a gente observa isso? Na animação. Na animação a gente vê o som, a imagem e vê o movimento. Ou seja, a animação, ela é um tipo de instalação interativa. Ok? Sexta questão: por que a performance é considerada uma forma de arte inovadora? Bom, resposta: porque utiliza o corpo, o tempo e a ação. Quando você faz uma performance, você utiliza o seu corpo, não tem para onde correr. O tempo que é feito essa performance e a ação ao vivo como linguagem artística, rompendo com as ideias de obras fixas tradicionais. Essas obras fixas são normalmente aquela que só tem um tipo de expressão. No caso da performance, né, e que utiliza a inovação como ferramenta, ela é usada, certo, com o corpo, o tempo e a ação, né? E normalmente essas performances, elas quebram as ideias fixas e tradicionais. Ok? Qual é a diferença entre uma obra tradicional e uma obra que busca questionar padrões estabelecidos? Uma obra tradicional segue técnicas e estilos conhecidos. Já a inovadoras experimenta e provoca reflexões e desafia padrões formais e culturais. Por exemplo, uma escultura tradicional, ele segue padrões. Já uma escultura inovadora, ela segue a inovação daquela escultura tradicional, ou seja, outras formas, diversas outras cores, diversas outras imagens, certo? Diversas formas interpretativas. Então, a diferença é que uma é fixa, é uma obra, a gente chama de obra fixista, e a outra, ela traz a inovação constante, né, das formas, da cultura, né, da autorreflexão. Entende? É isso. 8. Explique de que forma o grafite pode ser considerado uma inovação dentro da arte urbana. Bom, o grafite transforma espaço público. A resposta: traz crítica social e identidade nas ruas, criando nova linguagem visual fora dos museus. Existe tipo com artes feita pelo grafite
que dá inclusive novos sentimentos referente àquela imagem que está sendo feita mediante os símbolos, mediante as formas, né? Digamos, é como se fosse um realce da forma, né? Então o grafite, ele muitas vezes utiliza o realce das formas, os realces dos símbolos, né? E aí, em cima desse realce da extravagância, ele traz essa mudança de paradigma, de linguagens diferentes, de imagem diferente, de visual diferente. Nono, como um artista pode usar a arte para falar sobre problemas sociais atuais? A resposta é simples: ele pode criar obras que representem injustiça, obras que representam a desigualdade, a violência ou questões ambientais, incentivando o público a refletir e debaterem. Isso é fácil, né? A gente vê isso muito, né? Por exemplo, questões de sinalização de perigo, né? Fala sobre a questão ética, de gênero, a questão ambiental, onde a natureza está sendo destruída pela ação do homem, né? Tudo isso daí é usado a arte para ilustrar, para exemplificar o que está acontecendo e trazer uma reflexão para o público que está visualizando aquela informação, seja por meio das formas, ou seja, as linguagens onde existe o realce, né? Mas também pela imagem que exemplifica o que está sendo dito pela linguagem realçada. É isso. 10ª questão. Décima questão: por que a arte inovadora costuma causar estranhamento no público? Bom, tudo que é novo causa estranhamento, não tem para onde correr. Seja numa escrita, da escrita pictográfica, a escrita cuneiforme, causa estranhamento. Referente a uma imagem que rompe as formas tradicionais, ela causa estranhamento. Referente as expectativas, né, de uma arte, de uma linguagem simples e tradicional para uma inovadora, ela causa estranhamento, porque rompe o que é comum, rompe a tradição, rompe com os formatos tradicionais, entende? E por isso causa estranhamento. 11. Explique como o conceito de beleza muda quando falamos de arte inovadora. Resposta. Na arte inovadora, beleza não é apenas aparência agradável, certo? Mas também a força da ideia, a criatividade, o impacto e o significado da obra. Quantas vezes você viu, muitas vezes, uma imagem, seja no museu, seja no aeroporto, seja em uma exposição, quantas vezes você viu quadros, esculturas, certo? Que sai do padrão, que visualmente você considera algo que não é tão bonito, e a beleza tem a ver com os sentimentos que ela traz diante do que você observa. Então por isso que a beleza para um pode não ser para outro, mas diante dessa forma múltipla de interpretação de sentimentos também, tá entendendo? A escultura, a imagem, ela pode trazer a inovação com novas criatividades que saíram a partir da quebra dos paradigmas,
a força da ideia que foi feito ali diante dessa mudança, certo, do tradicional. Então, isso dessa quebra de paradigma, dessa mudança é considerado belo. Por quê? Porque o autor, ele teve a capacidade de questionar o que de fato é seguro, de questionar os padrões. Então, dentro do conceito de beleza, se tratando de arte, o belo pode ser visto também não como a questão da forma agradável aos nossos olhos, mas também como a quebra dos paradigmas e do fixismo. 12ª questão: como a inovação artística pode influenciar outras áreas da sociedade, como tecnologia, moda ou até comunicação, né? Resposta: ela inspira novas tendências, cria estilo, estimula a criatividade e abre espaço para experimentação em várias áreas culturais e tecnológicas, né? Isso aí já foi até explicado na 11ª, né? Ela inspira não só a questão artística em si, né? Mas também ela termina influenciando outras áreas, e a comunicação é uma delas. A linguagem é uma forma de arte que se expressa através da comunicação, certo? 13ª questão: cite uma situação que o artista utiliza o espaço urbano como forma de inovação. Bom, quando você observa nas ruas, nas avenidas, quando o artista ele cria murais, ele cria imagens baseadas no realce da linguagem tradicional, usando o grafite, nas intervenções, nas instalações, nas ruas, para transformar a cidade e dialogar com o público, no realce das formas, para trazer uma mensagem, seja crítica ou seja questionadora sobre um mal que acontece na sociedade, ou uma ideia que o autor traz para ser questionada. A arte pode trazer essas facetas. Uma delas é a linguagem, outra delas é os símbolos, as formas, e se utiliza dessas ferramentas, certo, dentro dos espaços urbanos para trazer a inovação. 14ª questão: em que sentido a arte contemporânea permite ao público participar ativamente da obra? Em que sentido a arte contemporânea permite ao público participar ativamente da obra? Resposta: a arte contemporânea pode ser interativa, permitindo que o público toque, caminhe, responda ou ajude a completar o significado da obra. Por quê? Porque na arte contemporânea ela traz o princípio que é a inovação. Então, o autor, ele começa a obra e deixa que o próprio observador, ele simplesmente traga a sua interpretação. E ele adicione novas interpretações, novas formas, novas características. E aí, a partir disso, o próprio público, ele participa ativamente da obra, porque ele, individualmente e até coletivamente, quando é feito isso de forma conjunta, mais refletida e questionada, ele dá um novo sentido para a obra e também pode até causar novas interpretações e novo olhar. Ok? Então é isso. 15ª, por último, explique como a arte inovadora contribui para o pensamento crítico da sociedade. Bom, a partir do momento que você coloca a dúvida como um ponto cerne, certo? Isso em tudo na vida, né? Ela questiona os padrões, ela questiona as normas sociais, ela questiona, ela provoca reflexão, ela aborda temas polêmicos, né? E também incentiva as pessoas a ver o mundo de novos modos, novas formas, novas visões, novos olhares. Então, a arte, quando ela traz a inovação, ela influencia todas as outras áreas que são entrelaçadas a elas, como a linguagem, como a comunicação, certo? Como a imagem,
como a forma interpretativa, psicológica, filosófica, né? Ela influencia outras áreas. Por quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento da psique humana. Então, esse desenvolvimento da psique humana, né, que inclui a linguagem, a imagem, o que eu defino como belo, é uma interpretação a qual eu tenho baseado nas formas agradáveis, a qual de forma consciente ou inconsciente aquilo me agrada. Então, a partir desse momento, dessa definição do que é belo, mediante as formas e o que eu visualizo e defino como belo, é que simplesmente eu começo a criar novas formas de reflexões, novas formas de abordagem, né? Novas normas sociais. E a arte inovadora traz isso, porque ela traz de fato algo que vem da psique humana, e todas essas características, como a linguagem, também vem da psique humana. Então não tem como a arte ser inovadora e as outras não ser influenciadas por conseguinte. Vocês entendem isso? Pois bem, essas 15 questões eu trouxe a pergunta e a resposta, certo? E dessas 15 vai ter 10 para a verificação de aprendizagem de vocês, certo? E aí, como eu já disse, para o 8º ano, eu estou dizendo para o 7º ano, né, que eu trouxe a pergunta e a resposta, porque a arte, né, é algo subjetivo. Porque o que é belo para mim pode ser, não pode ser para você, ou o contrário também. Então eu trouxe a pergunta e a resposta, e em cima dessas perguntas e respostas a qual eu trouxe, vocês podem, na prova, né, apesar de ser fechada, vocês têm um raciocínio mais amplo diante desse olhar que eu estou trazendo aqui, para vocês entenderem que a arte de fato ela é plural, ela nunca vai ser singular. Só singular para o autor pode ser, mas não para aquela pessoa que é o observador. O observador, ele observa aquela arte e ele traz a sua interpretação, o seu sentido. Então, por isso que a arte, né, a arte inovadora, a contemporânea, faz com que o observador, aquele que observa a arte, ele participe ativamente do processo, porque ele vai trazer outras interpretações e outros sentidos. E aí, ele fazendo isso, ele questiona as normas sociais, ele provoca reflexão. Talvez o que o autor não refletiu naquele certo momento que ele criou a arte, o próprio observador, ele cria essa reflexão diante de um contexto diferente a qual ele está inserido, diante de uma realidade e diante, né, de quebrar as normas sociais. Ok? Um abraço a todos, estudem e façam boa prova a partir do dia 8 em diante. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite.